Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Vozes de Umbanda. Meu nome é André Luiz e eu sou dirigente do Templo de Umbanda Esotérica Oxalá em Pirassununga, São Paulo. E hoje nós vamos conversar sobre o Amaci. O que é o Amaci? Qual é o propósito do Amaci e como que ele pode ser feito? Antes da gente começar, eu quero deixar o meu agradecimento a todas as mensagens de ânimo, de fé que vocês têm deixado para mim. É realmente muito gratificante conhecer tantas pessoas, muito bacana, e o meu muito obrigado. E podem sempre deixar os seus comentários, que na medida do possível eu vou respondendo os comentários, sabe? Às vezes é muita coisa, mas eu sempre tento responder a todos. E o nosso curso do jogo de búzios de Umbanda, na força de Exu e Pombagira, o jogo de Exu e Pombagira, já vai começar agora no fim do mês, a sala já está aberta para maiores informações. Eu vou deixar um link na descrição do vídeo para que aí aqueles que queiram receber esses ensinamentos possam acessar, que são videoaulas pelo Telegram. Aqui no canal, de vez em quando, eu deixo algumas videoaulas para as pessoas verem como é que vai ser. Então, para o vídeo não ficar muito longo, vamos já seguir em frente já. Bom, o que é o Amaci? Amaci é a extração do sumo de ervas sagradas que vão ser utilizadas para uma lavagem de cabeça, para um ritual propiciatório, para quando as pessoas passam por uma grande aflição, certo? Então, a maneira que ele é feito, ele varia de casa para casa. Mas, no geral, a gente precisa saber, antes de tudo, a finalidade de que vai ser feito. Então, por ser um banho de cabeça, às vezes a pessoa passa por um processo muito de preocupação, a pessoa está de cabeça quente, né? Então a gente utiliza o Amaci com ervas afins para dar uma acalmada na pessoa, para clarear a sua mente. Existe também a possibilidade de fazer com ervas propiciatórias para melhorar o canal mediúnico do seu filho, através da glândula pineal, né? Tão estudada hoje em dia. Então ele vai ser direcionado para essa finalidade com ervas afins a essa finalidade. E existe também a possibilidade de ser usado com as pessoas que recém chegam à nossa casa, que recém ingressas estão na nossa corrente mediúnica. Então também há uma série de ervas que são colocadas nesse Amaci. Então, num sentido geral, Amaci ele é um banho na cabeça da pessoa para que haja algum benefício, para que haja alguma preparação. Existem algumas regras para a colheita das ervas e que nós da Umbanda Esotérica nós observamos isso. E quais são essas regras? Antes de tudo, a gente precisa saber qual que é a vibração original da pessoa. E o que é a vibração original da pessoa? É um levantamento astrológico que no momento que a pessoa nasce, ela recebe as forças de determinado orixá. Então isso é feito um levantamento para que a gente possa ver. E essa explicação de vibração original se assemelha, não é a mesma coisa. É muito próximo à explicação do que seria Ori. Então, já dá para perceber que muitas das vezes não coincide com a força, com o orixá, com os guias que vão seguir na caminhada espiritual daquele filho. É o que eu quero fazer menção ao orixá de frente, que carrega toda essa força vibratória. Então, para a gente poder fazer isso, a gente sabendo da vibração original daquela pessoa e sabendo do orixá de frente daquela pessoa, utilizando o jargão de terreiro, a gente vai combinar essas ervas numa proporção de 2 para 1, por exemplo, são 2 ervas específicas para a vibração original daquela pessoa, com uma erva destinada ao orixá de frente daquela pessoa. E quando eu falo orixá de frente, eu estou me referindo às entidades espirituais que se afinizam a essa força de orixá e que se apresentam como aqueles que vão
trabalhar mediunicamente com aquele filho. Depois desse levantamento, e depois de que a gente determinou o tipo e a qualidade da erva que vai ser utilizada, a gente tem um outro princípio que é da quinzena positiva ou da quinzena negativa da fase lunar. Todas as ervas que a gente vai utilizar da minha raiz, na minha tradição, para esta finalidade, elas são colhidas numa fase positiva de Umbanda, da Lua, desculpa. E o que seria essa fase positiva? É enquanto a Lua está no seu quarto crescente, ou quando a Lua está na sua posição de Lua nova. Então, nós temos 15 dias, praticamente, para fazer essa colheita das ervas. E aí, então, com todas essas ervas frescas, existe também um outro procedimento religioso, uma outra cerimônia, na qual a gente pede aos senhores, aos orixás, a gente pede ao sangue, que é o dono das folhas, a gente canta os pontos propícios àquela vibração original daquele filho, a gente canta, a gente entoa pontos propícios ao orixá de frente, às entidades que se afinizam naquele filho, deixam aquelas ervas descansarem um pouco e então depois a gente começa a maceração dessas ervas. Essas ervas, elas vão ser maceradas na água. E aí também existe a possibilidade da gente utilizar vários tipos de água. Então a gente pode usar a água da cachoeira, a gente pode usar a água de praia, do mar, a gente pode usar águas de rios, a gente pode usar água de chuva. E essa questão também vai coincidir, vai casar com essa vibração original daquele filho, ou com o orixá de frente, com aquela força dominante daquele filho. Então, a partir do momento que é determinado a qualidade da água, faz-se então a macia. Há a possibilidade de utilizar a água normal, porém uma água mais limpa, uma água que seja mais pura possível. Então também pode ser utilizada a água de fonte, se perto da sua casa tem essa possibilidade. Não havendo nenhuma dessa possibilidade, que seja a mais pura e limpa essa água para poder fazer o amacio do seu filho de fé. Mas a gente precisa ter cuidado que às vezes as pessoas têm uma certa alergia, têm a pele sensível para determinado sumo de erva. Pode acontecer? Pode acontecer. Então tem que ter esse cuidado também. O filho, ele para essa lavagem de cabeça, aquela pessoa que vai passar por esse ritual, ela abaixa a sua cabeça e vai ser lavada a coroa dessa pessoa com os seus pontos cantados, com as suas orações, com as suas preces, iluminado à luz de velas. Pode haver a possibilidade de fazer dar alguma oferenda, também há essa possibilidade, mas isso é de acordo com a finalidade que vai ser feito esse amacio. Nós estendemos uma toalhinha no chão, uma esteira, deixa a pessoa descansando ali um pouquinho, com a sua cabeça coberta, certo? E aí então, depois, passado ali um certo tempo, essa pessoa pode se levantar e pode ir seguir a sua vida em conformidade com a luz da nossa Aruanda. É pena lembrar também que é o seguinte, o amaci, ele tem o seu poder curativo, ele tem o seu poder calmante, ele tem o seu poder dinamizador, né? Mas também que não é a tábua de salvação de ninguém. Sem que a pessoa tenha a clareza de pensamento que é para esta finalidade também. Mas se a pessoa não exercer a sua paciência, se a pessoa não exercer a sua sabedoria para poder enxergar as soluções dos problemas, se a pessoa acabou de receber um amaci na sua coroa e daqui a pouco ela vai até um bar, ela vai até uma festa com som alto, né? Ela começa a ingerir a carne vermelha, que é de difícil digestão, então não vai adiantar muita coisa. O ritual de amaci, de lavagem da cabeça com o amaci,
que é para esta finalidade em específico, ele precisa de um certo resguardo, ele precisa de um certo recolhimento da pessoa. Depois que a pessoa passa por esse ritual, nós da Umbanda Esotérica, nós pedimos que a pessoa evite a bebida alcoólica, nós pedimos que a pessoa evite o sexo, não porque seja sujo, não porque seja um pecado, não é nada disso. É porque nós precisamos que a pessoa guarde para ela um pouco da sua própria energia vital. O sexo é uma troca de energia de vida. Então, para que ela se resguarde um pouco, para que ela se fortaleça cada vez mais. E a gente pede também para que evite a carne vermelha. Por quê? Não é porque é um sacrifício animal, não é porque seja uma imolação, não é nada disso. É porque a carne vermelha ela é de difícil digestão. E o seu organismo vai estar focado ali naquela digestão, desprendendo uma quantidade de energia para aquela digestão. Então é por essa maneira, por esse motivo que a gente pede que a pessoa evite a carne vermelha. O ritual de lavagem de cabeça, ele é um remédio para o espírito e para a alma muito, muito bom. Ele tem a sua eficácia, mas não é a tábua de salvação para aquelas pessoas que penduram seus problemas dentro de um terreiro, por exemplo. A gente vê muito disso daí. A pessoa ela é acolhida dentro de uma casa de axé, porque casa de axé é acolhimento, não é briga, não é contenda, não é discussão, não é fofoca, não é nada disso. Uma casa de axé, seja de umbanda, seja de candomblé, seja de qualquer segmento religioso, afro, brasileiro, é um local de acolhimento, é um local de abraçar, de tentar ajudar o próximo. É essa a nossa função. Então a pessoa ela vem e simplesmente pendura o seu problema dentro do terreiro e vai embora e continua do jeito que ela seguia. Não é bem assim. Sobre o tipo das ervas que vão ser utilizadas no Amaci, é conforme eu disse, levando em consideração a vibração original da pessoa e o orixá de frente, trazendo aquela legião, aquela falange de espíritos que vai se comunicar com essa pessoa através da mediunidade. Muito bem. Mas também há a possibilidade de nós utilizarmos as ervas de Oxalá, as ervas solares. Isso também é muito importante dizer. As ervas solares e as ervas lunares, ela tem essa separação da seguinte maneira. As ervas solares elas são colhidas durante o dia e geralmente elas não têm muito perfume. Geralmente elas são mais durinhas. Geralmente elas são mais durinhas. As ervas lunares elas são colhidas à noite e elas são mais tenras e elas são muito mais perfumadas do que as ervas solares. Então, na falta da oportunidade de colheita dessas ervas, tanto da vibração original como do orixá de frente, das entidades que se manifestam naquele filho, há a possibilidade de utilizar então as ervas de Oxalá, as ervas solares. A quantidade, eu explico por quê. Nós da Umbanda, nós acreditamos e temos ciência dos números. Então, todos os números ímpares, pelo menos na minha raiz, se na sua raiz não é assim, não importa. O que mais importa é que se a macumba na sua casa está funcionando, ela está certa e ponto final. Eu não quero ditar a regra, eu só estou explicando aos olhos da Umbanda Esotérica. Nós da Umbanda Esotérica, os números ímpares, eles têm ligação com a parte espiritual. E a quantidade par, ela tem ligação com finalidades materiais. E é por essa razão que a gente utiliza números ímpares, na minha tradição, para a quantidade das ervas que vão ser utilizadas. É importante também dizer que tanto a pessoa que vai receber esse Amaci, quanto o sacerdote ou sacerdotisa precisam estar limpos, precisam estar preparados para poder fazer isso. Não é sair de uma festa e lembrar, nossa, eu tenho agora um Amaci para fazer agora no Filho de Santo. Não é bem assim que funciona. Então, o sacerdote ou a sacerdotisa precisam também de um rito propiciatório.
que isso vai de acordo com a sua casa. Na minha tradição, eu passo por um processo de jejum. Eu gosto de praticar o jejum no dia da cerimônia, de qualquer cerimônia. Eu pratico, não é uma coisa obrigatória, mas eu gosto de fazer. E num dia antes eu já estou evitando o sexo, eu já estou evitando a bebida alcoólica, eu já estou evitando alimentos pesados, para que eu possa vir e oferecer o melhor de mim para aquela pessoa. Essa questão do jejum, eu sei que é um pouco controversa, mas é de acordo com o que o seu coração diz. Se o seu coração diz que não, eu quero fazer o jejum para poder fazer um ritual, faça, não há problema nenhum não. Isso não é uma regra, é uma coisa que eu adoto para mim e eu me sinto melhor em fazer dessa maneira. Entre as ervas solares que a gente pode falar, a gente tem, por exemplo, a arruda. A arruda existe a macho e a fêmea. A macho é aquela que é mais compridinha, ela é mais cinza, né? Meio azuladinha, né? A gente tem as ervas solares, o girassol, muito indicado, certo? Tanto as pétalas do girassol como as folhas do girassol. A gente tem o alecrim, esse alecrim normal que vai no tempero da comida. E as flores brancas. Geralmente a gente utiliza o copo de leite, né? Mas como é muito caro e às vezes é difícil de achar, a gente pode utilizar a rosa branca também, não há problema. E melhor ainda, aquela rosinha de cacho, aquela pequenininha, que também é para uma força mais feminina, mas também pode ser utilizada sem problema algum. E para o vídeo não ficar muito grande, eu quero deixar o meu fraterno saravá a todos, o meu muito obrigado de estar escutando esse velho, que a minha finalidade é justamente tentar explicar alguma coisa para os novos que estão entrando na nossa religião. Então, fica o meu fraterno saravá. É muito bom a gente ser luz na vida das pessoas e é de cabeça baixa que se enxerga a Aruanda. Um grande abraço e até a próxima oportunidade. Muito obrigado.